Em rodovias isoladas do interior brasileiro, principalmente no sul de Minas Gerais e no oeste de São Paulo, caminhoneiros relatam a aparição de um velho segurando uma lanterna vermelha. Essa figura, conhecida como o velho da lanterna vermelha, surge à beira da estrada, geralmente em noites sem lua, em trechos escuros e perigosos. Muitos motoristas acreditam que ele é uma espécie de espírito, que ora ajuda quem para, ora os conduz a um destino aterrorizante. Os relatos descrevem o velho como uma figura franzina, vestindo roupas gastas, um chapéu de aba larga e segurando firmemente uma lanterna que emite um brilho vermelho intenso. Ele acena para os motoristas, como se pedisse ajuda ou quisesse alertá-los sobre algo. Aqueles que decidem parar descrevem um comportamento enigmático. O velho diz poucas palavras, aponta para a frente da estrada e, às vezes, oferece-se para guiar o motorista por trechos difíceis. Um caso famoso aconteceu em 1987, quando um caminhoneiro chamado Nelson, de nome fictício, o dirigia pela MG 050, em uma noite chuvosa. Nelson avistou a luz vermelha à frente e, pensando que era algum trabalhador rodoviário, reduziu a velocidade. Ao se aproximar, percebeu que era um velho acenando. O homem subiu na cabine e indicou que Nelson deveria tomar cuidado na curva seguinte, alertando que havia um deslizamento de terra. Assim que Nelson passou pelo trecho perigoso e parou para agradecer, o velho já não estava mais lá. O banco do passageiro estava vazio, e a lanterna vermelha, que ele havia deixado ao lado, desapareceu. Embora alguns acreditam que o velho seja um espírito benevolente, outras histórias pintam um quadro mais sombrio. Há quem diga que ele surge para motoristas descuidados ou exaustos, levando-os a acidentes fatais. Em um relato assustador, um caminhoneiro contou que seguiu o velho por um caminho alternativo indicado por ele e acabou se deparando com um precipício. Por sorte, conseguiu frear a tempo, mas nunca mais quis dirigir à noite naquele trecho. A origem da lenda tem diversas teorias. Alguns dizem que o velho era um ferroviário que morreu atropelado por um trem enquanto trabalhava com uma lanterna semelhante. Outros acreditam que ele é o espírito de um morador local que perdeu a vida em um acidente rodoviário e, desde então, tenta proteger outros motoristas de destinos semelhantes. Para os céticos, a figura é fruto de ilusões causadas pelo cansaço extremo ou até mesmo de reflexos de luzes nos espelhos retrovisores. Independentemente das explicações, o velho da lanterna vermelha permanece como um mistério fascinante e assustador. Entre os caminhoneiros, o consenso é claro: se você avistar uma luz vermelha na estrada, preste atenção, mas pense duas vezes antes de parar. Afinal, nunca se sabe se ele veio para ajudar ou se está ali para levar você a um destino desconhecido. Em muitas estradas de serra pelo Brasil, especialmente aquelas que margeiam abismos profundos e traiçoeiros, caminhoneiros contam histórias que desafiam a lógica e o coração dos mais corajosos. Uma das mais arrepiantes é a lenda dos gritos do despenhadeiro. Em noites silenciosas, quem trafega por esses trechos jura ouvir gritos de desespero e pedidos de socorro vindos das profundezas dos penhascos, onde acidentes fatais já ocorreram. Entre os trechos mais citados está um ponto específico da BR-116, no trecho que corta a Serra do Cafezal, em São Paulo. Muitos caminhoneiros evitam dirigir por ali durante a madrugada, pois relatam que os gritos começam como sussurros no vento, aumentando em intensidade até parecerem próximos, como se alguém estivesse gritando bem ao lado da janela do caminhão. Alguns afirmam que, ao parar para verificar, sentem uma presença opressiva, como se estivessem sendo observados do escuro. Um relato famoso é o de Antônio, de nome fictício, um caminhoneiro que cruzava a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Em 2013, enquanto descia a serra em baixa velocidade devido à neblina, ouviu um grito agudo que parecia atravessar o silêncio da noite. Assustado, encostou o caminhão e saiu com uma lanterna para verificar. Quando se aproximou da beirada, viu uma figura indistinta, como uma sombra humana, que parecia cair no abismo. Ele voltou correndo para a cabine, mas os gritos continuaram ecoando, até que desapareceram de repente, deixando apenas o som do vento e da chuva.
A origem da lenda é frequentemente associada aos inúmeros acidentes fatais que ocorreram nesses trechos perigosos. Caminhões e carros já despencaram de penhascos devido a freios falhando, curvas mal sinalizadas ou condições climáticas extremas. Alguns acreditam que os gritos pertencem às almas das vítimas, presas no local devido à brutalidade de suas mortes. Outra versão mais sombria sugere que os gritos são uma espécie de armadilha sobrenatural. Segundo essa teoria, as vozes atraem os curiosos para perto do penhasco, onde acabam caindo ou sendo empurrados por uma força invisível. Relatos de caminhoneiros afirmam que sentiram uma inexplicável vontade de se aproximar da beirada, como se algo os chamasse. Para os céticos, os sons podem ser explicados por fenômenos naturais. O vento que percorre os despenhadeiros em alta velocidade pode criar ruídos semelhantes a gritos, especialmente em noites de tempestade. Além disso, o cansaço extremo e o isolamento podem provocar alucinações auditivas em motoristas que passam longas horas na estrada. Mesmo assim, os gritos do despenhadeiro continuam sendo uma lenda viva entre os caminhoneiros. Muitos evitam olhar diretamente para os penhascos enquanto dirigem e preferem manter o rádio ligado para abafar qualquer som estranho. Afinal, se os gritos forem reais, poucos estão dispostos a descobrir quem ou o que se está por trás deles. Em estradas pouco iluminadas e repletas de curvas perigosas, uma história assombra caminhoneiros de todas as regiões do Brasil. É a lenda do poste que se move, um fenômeno estranho que desafia a lógica e que, segundo testemunhas, já causou vários acidentes fatais. A história se espalhou entre as conversas em postos de parada e mesas de jantar nas casas de motoristas, sempre acompanhada de calafrios e descrença. A lenda conta que o poste que se move é uma espécie de armadilha sobrenatural. Ele aparece repentinamente no meio de estradas desertas, geralmente durante a madrugada. À primeira vista, parece ser um poste de luz comum, desses usados para iluminar margens de rodovias ou entradas de fazendas. Mas, ao se aproximarem, motoristas percebem que algo está errado. O poste parece estar em lugares onde não deveria, muitas vezes, no meio da pista, ou mudando de posição conforme o veículo avança. Um caso famoso ocorreu em 2004, na BR-262, que corta o interior de Minas Gerais. Um caminhoneiro chamado Osvaldo, de nome fictício, relatou ter avistado um poste iluminado no meio de um trecho que conhecia bem e sabia que não havia iluminação. Ele desacelerou e tentou desviar, mas, assim que passou pelo suposto poste, o objeto reapareceu mais à frente, como se estivesse bloqueando o caminho. Assustado, Osvaldo parou o caminhão e saiu para investigar, mas não havia sinal de nada na estrada. Quando voltou para a cabine, sentiu um arrepio ao perceber que as luzes do painel piscavam descontroladamente, e um som metálico ecoava do lado de fora. Diversos caminhoneiros relatam experiências semelhantes, descrevendo o poste como algo que desafia as leis da física. Em alguns casos, o poste parece ocorrer ou para acompanhar o veículo, enquanto em outros desaparece assim que o motorista se aproxima. Há também histórias de motoristas que tentaram ignorar a aparição, apenas para descobrir mais tarde que sofreram pequenos acidentes ou que seus caminhões apresentaram falhas mecânicas inexplicáveis logo após o encontro. As teorias sobre a origem do poste que se move são muitas. Alguns acreditam que ele é uma manifestação de espíritos que morreram em acidentes rodoviários e que, de alguma forma, usam o poste como forma de confundir os vivos. Outros sugerem que a lenda tem raízes em histórias antigas de postes mal sinalizados que causaram acidentes, e que agora assombram os trechos onde tragédias ocorreram. Há também quem busque explicações mais racionais. Especialistas sugerem que o fenômeno pode ser causado por reflexos de luzes, faróis de outros veículos ou até mesmo pela exaustão mental de motoristas que passam longas horas dirigindo em estradas desertas. O jogo de sombras criado por árvores e neblina, combinado com a iluminação intermitente, pode enganar os olhos e criar a ilusão de objetos se movendo. Mesmo assim, a lenda permanece viva e amedronta motoristas, especialmente os mais experientes. Muitos caminhoneiros evitam dirigir sozinhos em trechos conhecidos por relatos do poste que se move, e alguns até levam amuletos de proteção ou rezam antes de pegar a estrada. Afinal, seja fruto da imaginação ou de algo além da compreensão humana, cruzar com esse poste misterioso é uma experiência que ninguém quer vivenciar.
A lenda da luz que persegue é uma das histórias mais contadas entre caminhoneiros que trafegam por estradas desertas, especialmente em regiões do interior do Brasil, onde o isolamento e a escuridão criam um cenário perfeito para fenômenos sobrenaturais. A luz misteriosa, descrita como uma esfera brilhante, aparece repentinamente no retrovisor ou à beira da estrada e parece seguir o veículo por quilômetros, desaparecendo tão rápido quanto surge. Os relatos são numerosos e consistentes. A luz pode variar de intensidade, mas geralmente é descrita como um brilho branco azulado ou amarelado, semelhante ao de um farol, mas sem origem aparente. Alguns motoristas dizem que a luz se mantém a uma distância constante, enquanto outros relatam que ela chega ao mergulhar em direção à cabine, forçando-os a desviar ou frear bruscamente. Um caso marcante ocorreu na década de 1990, na rodovia BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. O caminhoneiro Carlos, nome fictício, estava transportando madeira quando avistou a luz pela primeira vez. Ela parecia surgir de dentro da mata e acompanhá-lo na mesma velocidade do caminhão. Carlos, inicialmente pensando ser outro veículo, reduziu a velocidade para permitir a ultrapassagem, mas a luz permaneceu fixa em seu retrovisor. Após 20 minutos de perseguição, a luz desapareceu repentinamente, deixando Carlos com uma sensação de desconforto e um silêncio absoluto ao redor. Outro relato aconteceu em 2017, na estrada Gol 070, em Goiás. Um motorista contou que a luz surgiu à frente de seu caminhão, flutuando a cerca de 2 metros do chão, e começou a mover-se na direção do veículo. Ele tentou desviar, mas a luz atravessou o caminhão como se fosse intangível, causando um arrepio intenso e uma sensação de que algo o observava. As teorias sobre a luz que persegue são tão variadas quanto os relatos. Alguns acreditam que ela seja uma manifestação sobrenatural, talvez espíritos de pessoas que morreram em acidentes ou até mesmo uma forma de energia residual deixada por eventos trágicos. Outros sugerem que a luz pode ser de origem extraterrestre, ligando os avistamentos a fenômenos semelhantes conhecidos como fogo-fato ou luzes fantasmagóricas observadas em outras partes do mundo. Para os mais céticos, a luz pode ser explicada por fenômenos naturais. O fogo-fato, por exemplo, é um fenômeno químico causado pela combustão de gases em áreas úmidas ou pantanosas, que pode criar a ilusão de luzes flutuantes. Outros apontam para o cansaço extremo dos caminhoneiros, combinado com reflexos de faróis ou luzes distantes, como possíveis causas das aparições. Apesar das explicações científicas, muitos caminhoneiros preferem não arriscar. Alguns evitam dirigir à noite em trechos onde a luz foi vista, enquanto outros carregam amuletos de proteção ou fazem orações antes de pegar a estrada. Para eles, a luz que persegue é mais do que um fenômeno natural, se é um aviso de que há algo nas estradas que não pode ser compreendido. A lenda continua viva, passando de geração em geração, acompanhando as rodas que nunca param. Para os que a encontram, a experiência é sempre descrita como inesquecível e aterrorizante. A lenda de A Mulher no Retrovisor é uma das mais temidas entre os caminhoneiros, especialmente aqueles que viajam por trechos isolados e pouco movimentados durante a noite. A história, que circula há décadas, conta sobre uma figura misteriosa, sempre feminina, que aparece refletida no retrovisor dos caminhões, geralmente quando o motorista está sozinho e a estrada está vazia. A mulher é descrita de várias formas, mas sempre com um olhar profundo e perturbador, como se estivesse observando o motorista com intenções desconhecidas. Em algumas versões, ela aparece em um vestido branco, com o cabelo longo e desordenado, em um estado que mistura o sobrenatural e o fantasmagórico. Em outros relatos, ela é vista com características mais mortais, como olhos escuros ou um sorriso macabro, o que a torna ainda mais aterrorizante. O relato mais famoso vem de 1982, quando o caminhoneiro Ricardo, de nome fictício, estava viajando sozinho pela BR-116, uma das rodovias mais longas e desertas do Brasil. À medida que ele dirigia por um trecho escuro e isolado, a luz de seu retrovisor refletiu uma figura feminina, inicialmente difícil de distinguir, mas que logo ficou clara à medida que ele se aproximava. Ao olhar de volta, Ricardo ficou paralisado. Uma mulher de cabelos negros e vestes brancas estava visivelmente refletida no retrovisor, olhando diretamente para ele. Ele tentou olhar para o espelho lateral, mas não viu ninguém. No entanto,
Quando voltou os olhos para o retrovisor novamente, a mulher continuava ali, mais próxima, quase como se estivesse sentada ao lado dele. Assustado, Ricardo pisou no acelerador e, após alguns minutos, a mulher desapareceu de repente, deixando apenas o som do motor e o silêncio das estradas. Quando ele parou em um posto de gasolina para se recuperar, conversou com outros motoristas e ouviu relatos semelhantes. Alguns afirmaram ter visto a mesma mulher em diferentes pontos da rodovia, outros disseram que ela desaparecia antes de se aproximar, mas sempre no reflexo do retrovisor. Outro caso, mais recente, ocorreu em 2015, na BR-040, no interior de Minas Gerais. Um caminhoneiro de nome Gustavo, de nome fictício, relatou uma experiência ainda mais perturbadora. Ele estava conduzindo seu caminhão de madrugada, e enquanto olhava para o retrovisor, percebeu uma mulher com um semblante estranho, que parecia estar mais perto a cada quilômetro. Ele tentou acelerar e até parou para verificar, mas não encontrou ninguém. Quando retomou a estrada, ela estava novamente lá, mais uma vez, refletida no retrovisor. Gustavo disse que, em um momento de puro pânico, ele ouviu uma voz suave, quase sussurrada, dizendo: "Não olhe de novo." As explicações para a mulher no retrovisor são variadas. Alguns acreditam que ela seja um espírito que vaga pelas estradas, possivelmente a alma de uma mulher que morreu em um acidente ou de alguém que sofreu uma perda trágica ao longo daquela rota. Outros afirmam que ela poderia ser uma espécie de aviso, uma presença sobrenatural que tenta alertar os motoristas sobre algo iminente, um acidente, uma condição da estrada ou até mesmo um perigo sobrenatural que está por vir. Para os mais céticos, há explicações naturais. Alguns sugerem que a figura poderia ser um reflexo causado por luzes distantes, por conta da exaustão do motorista ou até mesmo uma alucinação. Porém, essas explicações não diminuem o medo de quem vivencia o fenômeno. Para muitos caminhoneiros, a visão da mulher no retrovisor é o tipo de experiência que marca para sempre. O que torna a lenda ainda mais intrigante é que, apesar das explicações, os relatos continuam surgindo de forma recorrente. Existem motoristas que juram nunca mais querer pegar a estrada sozinho após verem a mulher misteriosa. Outros tentam negar o que viram, mas a sensação de desconforto e o medo de olhar para o retrovisor continuam a assombrá-los por dias. Com o tempo, a lenda da mulher no retrovisor se espalhou de motorista para motorista, se tornando uma história comum entre os caminhoneiros, mas não menos assustadora. Muitos evitam olhar para os espelhos laterais durante a noite, temendo que ela apareça de novo. E para aqueles que já a viram, a pergunta que fica é: quem é essa mulher, e o que ela quer?